Fala pessoal do YouTube, esse é o canal Matemática Mais, eu sou o Eninho e hoje nós estamos aqui de volta com mais um PET, PET volume 7. E hoje nós vamos resolver as atividades de matemática da primeira semana do PET volume 7, nono ano. Então peço que você dê seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, ative o sininho para ficar por dentro das notificações do canal, tudo bem? E vamos às atividades. Nós vamos tratar, nesse vídeo aqui, o assunto dessa semana, o conteúdo, são as relações trigonométricas do triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente e outras relações. Então aqui nós temos um triângulo retângulo, o ângulo reto, o ângulo alfa, o ângulo beta, o cateto referente ao ângulo alfa. Aqui o B é o cateto oposto ao ângulo alfa e o C, o cateto adjacente ao ângulo alfa. Ele faz parte, é um dos lados desse ângulo. O outro, o lado maior é a hipotenusa, que está oposto ao ângulo reto. E aqui, no ângulo beta, nós temos o lado C, que é oposto ao ângulo beta, o lado B, que é adjacente ao ângulo beta, e a hipotenusa. Então, agora é com você, estudante. Escreva as razões trigonométricas do ângulo beta da figura acima. Então, nós vamos escrever as razões trigonométricas referentes ao ângulo beta. Então, aqui o seno de beta. O que é o seno de beta? O cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é isso? Isso aqui, pessoal, tem que saber de cor, viu? Tem que decorar. São razões trigonométricas muito importantes, no dia a dia das ciências exatas aí na matemática. Em relação aos lados, o cateto oposto é C e o cateto adjacente é B. Então, C sobre B, não é isso? C sobre A. É o cateto oposto ao ângulo beta dividido pela hipotenusa. Então, C sobre A. O cosseno de beta. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo beta é o lado B, o cateto B. A hipotenusa A, então, B dividido por A. E a tangente? A tangente de beta é o cateto oposto, a medida do cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. Então, C dividido por B. C dividido por B. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas são as razões trigonométricas referentes ao ângulo beta. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante que vocês tenham isso aqui em mente. O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, não preocupa com medida. Nós sabemos que é medida, mas para decorar fica mais fácil. Seno de um ângulo, o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? No PET 4, vimos o Teorema de Pitágoras. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Qual é a medida da hipotenusa A? Então, essa medida aqui. Então, para a gente descobrir a medida da hipotenusa, do lado A aqui, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, A elevado ao quadrado é igual a 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, fazendo as potenciações,
6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64. Então A ao quadrado é igual a 36 mais 64, que é igual a 100. Né? Agora aqui eu tenho a medida de A elevado ao quadrado. Para eu descobrir a medida do A, né? Aqui ele está elevado à potência 1, né? Então nós vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação, para manter o equilíbrio na equação. Né? Então, a raiz quadrada de A elevado ao quadrado é igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de A elevado ao quadrado, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, né? Mas rapidinho aqui só para relembrar. Aqui eu tenho o índice da raiz quadrada, que é 2. E eu tenho o expoente 2 aqui. Então eu posso cancelar esse 2 do índice da raiz com o expoente 2, vai sobrar apenas o A. Né? Então, e do outro lado aqui eu vou extrair a raiz quadrada de 100. Né? Então eu fico com A igual a raiz quadrada de 100 é 10. Né? Então a medida da hipotenusa é 10 centímetros. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui. Né? Então, referente a ele, qual que é o cateto adjacente a ele? É 8 centímetros, né? 8 centímetros, que está um dos lados do ângulo alfa aqui. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? O cateto oposto ao ângulo alfa é o lado CA aqui, ó. Então, que tem medida 6 centímetros. E qual é a medida do cateto adjacente? Aqui, pessoal, eu creio que houve um erro de digitação no PET, porque está repetindo a pergunta, né? Então, eu tomei a liberdade de substituir alfa por beta aqui, né? Porque senão vai ficar uma pergunta, uma questão repetida sem sentido, né? E nós temos como explorar essa questão melhor, né? Então, substituem aí na apostila de vocês, aqui no item D e E, o ângulo alfa por ângulo beta, certo? Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? Então, em relação ao ângulo beta, né, aqui a hipotenusa, o cateto adjacente é o CA, 6 centímetros. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo beta? O oposto ao ângulo beta é o AB, 8 centímetros. Prosseguindo, letra F. Determine o seno de alfa. Então, o seno de alfa é o cateto, a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Né? Nós calculamos a hipotenusa aqui e descobrimos que a medida dela vale 10 centímetros, né? Igual a 10 centímetros. Então, e aqui está falando a fração simplificada. Né? Então, a fração original seria 6 sobre 10, né? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. 6 sobre 10. Quando eu simplifico, né, dividindo por 2 aqui, eu fico com a fração 3/5. E quando eu faço a divisão, eu obtenho o número decimal 0,6. 6 décimos está aqui. Né? O cosseno de alfa, ainda referente ao ângulo alfa. O cosseno é o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente, dividido pela medida da hipotenusa. Então, 8 dividido por 10. Quando eu simplifico, dividindo tudo por 2, fico com a fração simplificada, a fração reduzida, 4/5. Fazendo a divisão, eu obtenho o decimal 0,8. A tangente de alfa. A tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, a tangente vai ser 6 sobre 8. Simplificando, 3/4. Fazendo a divisão, eu fico com o decimal 0,75. Agora, o ângulo beta, né? Agora nós vamos trabalhar com o ângulo beta. O seno de beta, cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. 8 dividido por 10. 8 décimos. Simplificando, 4/5.
fazendo a divisão de 4 por 5, ou de 8 por 10, nós obtemos o decimal 0,8. O cosseno de beta, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, 6 sobre 10. Simplificando, 3/5, fazendo a divisão 0,6. E a tangente de beta? A tangente de beta é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, 8/6, né? 8 dividido por 6. Simplificando, 4/3. Quando eu faço a divisão, obtém-se o decimal 1,33, uma dízima periódica. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? O perímetro é a soma das medidas de todos os lados, né? Então, basta somar 6 mais 8 mais 10. Então, obtém-se 24 centímetros, é a medida do perímetro do triângulo. Qual é a medida da área desse triângulo? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, né? Nós vamos trabalhar com essa base aqui mesmo, em relação a essa base que está aqui nessa posição, né? Então, nós podemos chamar esse lado CA aqui de altura, né? Então, substituindo na fórmula, né, base vezes altura dividido por 2, eu fico com 8 vezes 6 dividido por 2, 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24. Então, a área desse triângulo também, o perímetro é 24 centímetros, né, e a área 24 centímetros quadrados. Represente na figura a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Qual é a medida dessa altura, H? Então, a altura referente à hipotenusa, nós temos que traçar uma reta perpendicular à hipotenusa, indo até o vértice oposto à hipotenusa, né? Então, nós vamos traçar uma reta aqui. Nós formamos e obtemos dois triângulos retângulos, né? E essa altura aqui, está pedindo para eu calcular essa altura, né? Eu não sei essa altura aqui referente à hipotenusa, eu vou chamá-la de x. E aqui eu vou usar o princípio de semelhança de triângulos, né? Vejam que eu tenho aqui um triângulo retângulo, tenho um triângulo maior e tenho um triângulo menor aqui, ó. Então, eu posso fazer as relações trigonométricas aqui, né? Eu posso aqui, ó, fazer, vamos rotacionar, né? Faz de conta que nós rotacionamos esse triângulo menor aqui, ó, e nós colocamos ele na mesma posição do triângulo maior. Nós vamos ver que essa altura x aqui, ó, desse triângulo menor aqui, corresponde à altura 6 do triângulo maior, certo? E nós vamos fazer a proporção. E a medida aqui, ó, desse cateto aqui, desse triângulo menor aqui, ó, desse triângulo aqui, ela é a hipotenusa, né? Ela está essa medida aqui está oposto ao ângulo reto, né? Então ela é a hipotenusa desse triângulo menor aqui. E ela tem que ser proporcional à hipotenusa do triângulo maior, né? Então, x está para 6, né, na altura, assim como 8 está para 10, hipotenusa com hipotenusa, ó, altura com altura, hipotenusa com hipotenusa. Eu vou simplificar aqui esse 8 décimos, eu vou dividir isso aqui por 2, né, e vou ficar com 4/5, né? Dividindo por 2 aqui, fico com 4/5. Agora eu vou fazer, né, a regra de 3 aqui com x sobre 6. X está para 6, assim como 4 está para 5. Vou multiplicar aqui, né, fazendo regra de 3. 5x igual a 6 vezes 4, né? Ó, multiplicando cruzado aqui, ó, 5 vezes x igual a 6 vezes 4. 5x igual a 24, x igual a 24 dividido por 5. O 5 que estava
multiplicando o x, passou para o segundo membro, passou para o outro lado, dividindo. X igual a 24 dividido por 5, 24 dividido por 5, 4,8. Então, essa altura x aqui, 4,8 centímetros. Essa altura em relação à hipotenusa. Vamos relembrar. Observe a figura abaixo. Use a medida da altura h que você calculou anteriormente na letra I e aplique o teorema de Pitágoras para encontrar as medidas m e n das projeções dos catetos sobre a hipotenusa A. Então aqui, nós temos aqui o triângulo original, o triângulo maior, e aqui nós traçamos uma altura em relação à hipotenusa. Nós descobrimos que essa altura mede 4,8 centímetros e nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida de m e a medida de n, esses dois pedaços aqui, que a hipotenusa do triângulo maior foi dividido aqui pela altura. Então ficou um pedaço de cá e um pedaço de cá. Então, aplicando o teorema de Pitágoras para descobrir o m, agora aqui, em relação a esse triângulo aqui, esse lado BA, ele ficou sendo, ele corresponde à hipotenusa. Então, aqui hipotenusa é um cateto e o m é outro cateto. Então, aplicando Pitágoras, hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 8 elevado ao quadrado é igual a 4,8, que é um cateto elevado ao quadrado, mais m, que é o outro cateto, elevado ao quadrado. Desenvolvendo as potenciações, eu fico com 64, 8 ao quadrado 64, 4,8 ao quadrado 23,04, mais m elevado ao quadrado. Eu vou passar esse 23,04 para o primeiro membro, subtraindo aqui do 64. 64 menos 23,04 é igual a m elevado ao quadrado. M elevado ao quadrado é igual a 40,96, que é o resultado dessa subtração aqui. M ao quadrado é igual a 40,96. Então, para saber o valor de m, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação. Aqui o índice da raiz vai cancelar esse expoente aqui. Nós vamos ficar com m, extraindo a raiz quadrada de 40,96, 6,4. Muito bem, então nós descobrimos que essa medida aqui de m, aqui, ela mede 6,4 centímetros. Não precisava nem usar Pitágoras para calcular o n aqui. Se a hipotenusa mede 10 centímetros, nós descobrimos que ela mede 10 centímetros, o m vale 6,4, o n é 10 menos 6,4, que é igual a 3,6. Mas está pedindo para usar o teorema de Pitágoras, vamos ao teorema de Pitágoras. Agora nós temos aqui, esses 6 centímetros aqui, ele vai corresponder à hipotenusa, ele vai ser a hipotenusa desse triângulo menor aqui. O n é um cateto, a altura 4,8 é o outro cateto. Então, 6 elevado ao quadrado é igual a 4,8 ao quadrado mais n ao quadrado. 6 ao quadrado 36, 4,8 ao quadrado 23,04 mais n elevado ao quadrado. Passando aqui o 23,04 para o primeiro membro, com sinal oposto, 36 menos 23,04 é igual a n elevado ao quadrado. N elevado ao quadrado é igual a 12,96, que é o resultado dessa subtração aqui. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de n ao quadrado igual a raiz quadrada de 12,96, eu fico com n igual a 3,6, certo? Então, n 3,6. Compare se a medida da altura h corresponde à mesma medida da altura que você calculou na letra I, multiplicando n por n e efetuando a raiz quadrada sobre o produto encontrado.
né? Então, em uma das relações trigonométricas, eu tenho essa aqui, né? A altura é igual a raiz quadrada do produto de m por n. Então, substituindo os valores que nós encontramos aqui de m por n, né? Nós ficamos com a altura é igual a raiz quadrada de n, 6,4, vezes n, 3,6. Multiplicando 6,4 vezes 3,6, 23,04. Então, h é igual a raiz quadrada de 23,04, raiz quadrada de 23,04, 4,8. Então, confere, né, a altura que nós calculamos lá na letra I, que é 4,8 centímetros. Essa altura aqui é em relação à hipotenusa. Depois, confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa que você calculou na letra A usando o Teorema de Pitágoras. A igual a m mais n. Né? Então, quando a gente, aqui, né, só colocando aqui, né, a altura 4,8, m 6,4, n 3,6. Então, quando eu somo as duas medidas, né, 6,4 mais 3,6 é igual a 10. Então, A igual a 10 centímetros. Confere. A ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, aplicando Pitágoras. Né? Então, aqui, ó, eu até já deixei o valor aqui. A ao quadrado é igual a 100. Para descobrir o valor de A, é só extrair a raiz quadrada dos dois lados. Né? Então, A é igual a raiz de 100, que é 10 centímetros. Também compare as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa pelas suas projeções correspondentes. Então, aqui, ó, o quadrado do cateto, que é um dos catetos é 8, né? Então, o quadrado é 64. E A vezes M, ó, o A vale 10, o M 6,4. Então, 10 vezes 6,4 igual a 64. Certo? Conferiu aqui, ó. Agora, A vezes N. 6 elevado ao quadrado, 36. A é igual a 10, N 3,6. Então, 10 vezes 3,6 igual a 36. Então, show de bola, conferiu, beleza. Então, estamos kits com essa primeira semana do PET aí do 9º ano. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela preferência, por estar nos acompanhando. Convido você a continuar conosco aí no canal Matemática Mais.